distância tá boa aqui do microfone? Tá bom. A gente deixa algumas coisas, tá, pastor? Sim. Oi, pessoal. Bem-vindos ao FanaCast. A gente está aqui de novo. A gente está trazendo hoje para você, eu e Érica, a gente está trazendo um tema muito interessante que eu tenho certeza de que você vai gostar muito. A gente vai falar sobre algo que às vezes é difícil da gente encarar. As nossas fragilidades, as nossas áreas de vulnerabilidade. Como é difícil, né? Como é que você tem lidado com essas vulnerabilidades, com essas fragilidades? Como é que você tem lidado com isso? Você sabe lidar com isso? Então, esperem um pouquinho, que hoje a gente está trazendo um convidado muito querido, muito especial, que vai falar tudo pra gente sobre isso. Vai ensinar pra gente como é que a gente pode tirar proveito dessas nossas áreas mais frágeis, desses nossos momentos mais vulneráveis. Então, segura aí um pouquinho que eu já vou apresentar. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te dizer que se você ainda não está inscrito aqui no canal, você pode fazer isso agora. Aperta aí seu dedinho, clica aí no inscrever-se, coloca aí a opção todas para que você receba todas as nossas notificações e deixa também o seu comentário, seu joinha, que vai ser muito legal, tá bom? Então é isso, agora eu vou trazer para vocês o nosso convidado. Hoje eu estou trazendo aqui o pastor Rodrigo Salgado. Apresente ele ali, por favor. Pastor Rodrigo Salgado. Ele é o meu pastor, é o pastor da minha igreja. E eu tenho, assim, um grande orgulho e fico, assim, muito honrada de tê-lo aqui com a gente. Eu estava querendo já trazê-lo há muito tempo e não tinha tido oportunidade ainda, mas hoje deu certo. Então, pastor Rodrigo, muito obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua vida é corridíssima, é um estresse, né, com tanto trabalho, com tanta coisa, mas ainda assim você se dispôs a estar aqui com a gente para falar um pouquinho aqui no canal, para as pessoas, sobre um tema que, na verdade, esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, o pastor Rodrigo, ele pregou essa palavra lá na igreja e me impactou muito da forma como ele levou essa palavra, como ele ministrou isso aos nossos corações. E é por isso que eu queria que ele falasse exatamente sobre isso. Então, agora, o pastor Rodrigo, ele vai se apresentar, vai dizer quem ele é, né? Pode falar um pouquinho de você, pastor, da sua infância, de se você é de Brasília, se não é. Conta aí um pouquinho para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, Fana. Obrigado, Érica. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, né? Fico muito lisonjeado quando as pessoas falam que eu sou o pastor delas. É o meu pastor. Isso me alegra muito, porque é um privilégio, sabe? Ser pastor. É um privilégio poder cumprir essa missão e ocupar essa que Jesus ocupou, né? Ele é o nosso pastor. Uhum. Então eu fico muito feliz de estar aqui também. Obrigado pelo convite. Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando que aqui é uma oportunidade muito grande, sabe? Verdade. De falar do amor de Jesus, de alcançar milhares de pessoas. Então eu fiquei muito, muito feliz e oro para que esse trabalho cresça. Amém. E que vocês consigam alcançar mais e mais pessoas. Esse é o objetivo. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Salgado. Eu sou pastor na Igreja Núcleo da Fé desde 2006. A gente coordena a igreja lá no Noroeste. Nossa igreja tem 5 templos, né? Então a gente tem em Planaltina, a gente tem no Noroeste, a gente tem lá no Jardingá, a gente tem no Bandeirante, que é a sede, o Núcleo Bandeirante, já há 25 anos, 35 anos aqui em Brasília. E a gente está começando agora no Gama, né? Vamos inaugurar agora dia 22/9, uma nova igreja. Então, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhas, a Mel e a Bia, e sou apaixonado pela minha esposa, que é a Aline. Que é linda demais. Que é a Aline Salgado, que não está aqui. Queria também dizer que sou pastoreado, né, pelo Alex e a Anne, pelo pastor Ibe e pela pastora Alice, que são nossos pastores e que nos amam e nos abençoam em tudo que a gente faz. Então, é eles que nos apoiam e a gente está aqui, está crescendo tanto por conta deles. Então, eu queria honrá-los também.
Amém. E eu vi você falando como é importante, né, essa questão do ser pastoreado também. Porque as pessoas acham assim que, o pastor ele tem que dar conta de tudo. Como é importante essa cobertura espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Isso é muito importante, né? Então, isso é o que sustenta, na verdade, o seu ministério, né? Sim. E quando eu falo que você é o meu pastor, essa é a minha igreja, eu falo isso realmente assim com uma alegria muito grande no meu coração, porque é um lugar de extrema credibilidade. O lema da nossa igreja é: aqui você é amado. E eu realmente, assim, eu provo disso, eu provo desse amor todos os dias ali naquele lugar. As pessoas, elas são muito acolhedoras e realmente, assim, a gente segue, nós somos discípulos, né, do nosso mestre, do nosso pastor. Então, porque vocês são tão amorosos assim, porque vocês transbordam amor, a gente começa a agir da mesma forma. Cultura, a gente quer né? transbordar também. Legal. Pois é, então, me fala um pouquinho. Você é de Brasília, pastor Rodrigo? Eu não sei se você chegou a falar, mas você nasceu aqui em Brasília? Nasci aqui em Brasília. É. Meus pais são mineiros, né? Mas Opa! eles vieram para cá muito cedo. E eu, na verdade, quando nasci, morava em Sobradinho. Depois eles mudaram para o Cruzeiro e eu cresci no Cruzeiro Velho. Uhum. E aí, quando eu acho que eu já estava com 17 para 18 anos, eles mudaram para Goiânia. Uhum. E aí, lá em Goiânia que eu conheci Jesus, lá em Goiânia que eu conheci minha esposa, lá em Goiânia que eu comecei a trabalhar no emprego que eu tenho hoje, que além de pastor, eu sou funcionário público e trabalho fora, né? Então, lá em Goiânia eu conquistei as coisas mais importantes da minha vida, né? Jesus, a família e o trabalho. Que lindo. Então eu fui para lá, isso aconteceu e depois eu voltei para cá. Eu fui transferido pelo emprego e aí aqui que eu conheci a Núcleo da Fé em 2003. Ah, sim. Então fazem 20 anos, né? Muito que a gente tempo. está no Núcleo da Fé. Em 2018 eu fui consagrado pastor nessa igreja. E quando você conheceu o Núcleo da Fé... Não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho aqui. Você nasceu num lar cristão? Não me lembro de você falar. Não nasceu num lar cristão. Conheceu lá em Goiânia, né? Tá. Foi. Então, perdi o time aqui. E aí, depois, você se converteu Foi, lá em Goiânia. em Goiânia. Tá. É. E aí, quando você veio para Brasília, você já veio direto para a Igreja Núcleo da Fé, pastor? Não. Quem te apresentou? Como é que você chegou até essa igreja? Quando a gente chegou aqui em Brasília, a gente saiu procurando, né? Então, nós já éramos cristãos. E aí a gente visitou a igreja na Asa Norte, na Asa Sul. Visitamos igreja em vários locais. E a gente ia aos cultos e A gente que você está falando, seus pais ou a sua família já? eu e a Aline. Tá. Já estávamos casados, isso era 2006. Então a gente casou em dezembro, então já era 2007 ali. Então em 2007 a gente começou a procurar. Seus pais ficaram em Goiânia? Ficaram. Ah, tá. E a gente veio só nós dois. Você ainda tem seus pais? Tenho. Graças E moram a Deus. lá em Que bom. Goiânia ainda. Que bom. Legal. E aí foi interessante porque a igreja, a sede da Igreja Núcleo da Fé fica na saída para Goiânia, né? Olha. Fica na beira da pista, ali na frente do Núcleo Bandeirante, Bandeirante. E aí aí a gente rodava, mas nunca tinha tocado o coração, né? E quando a gente, indo para Goiânia, viu uma placa, né? Centro de Adoração Núcleo da Fé. E aí a gente, olha que interessante, vamos visitar e tal. E aí quando a gente voltou, aí estávamos aqui em Brasília, a gente foi e visitou. E aí eu lembro como se fosse hoje, o pastor Ibe pregando, né? E naquele dia eu e a Aline falamos, é aqui. Então assim, Deus Que tocou o nosso incrível. coração de uma maneira muito grande, não só com a palavra, mas com a maneira como ele falava com as pessoas. Então tudo fala conosco, né? Então naquele dia a gente entrou no Núcleo da Fé, lá em 2007, no comecinho, e nunca mais saímos. Que bênção. Que bom. E eu sou uma... nós, né, Ricardo? A gente acompanha o pastor Ibe Batista também já há muitos anos, já tem bem uns 30 anos. A gente o acompanhava pela televisão, canal aberto na época. Que legal. E eu sempre gostei muito da forma dele pregar,
assim, pela simplicidade, sabe? É uma pregação simples, que fala de um evangelho genuíno, da palavra mesmo de Deus, mas de uma forma simples, acessível. Então, isso sempre me chamou muita atenção nas pregações dele, né? Ele conta histórias, e isso, eu amo histórias, né? Então, acho que, assim, deixa a coisa mais bem ilustrada, né? A pregação fica mais bem ilustrada. Então, eu acho isso incrível. Gosto demais dele também. Ele é um pastor incrível, que a gente ama demais. E está sempre com a gente lá também no Noroeste, né? Então, é muito bom. E eu senti a mesma coisa que você está dizendo. Na verdade, eu e Ricardo, e Érica também, né? Depois da pandemia, a gente ficou meio assim, perdido, porque pelo menos a igreja onde eu estava, ela fechou as portas. E a gente ficou assim, e agora? O que a gente faz? E a gente começou a procurar também. Eu falei, não, Deus, agora eu acho que eu quero uma igreja mais perto da minha casa, porque a gente já rodou tanto lugar, a gente ia para lugares tão distantes da nossa casa. E eu comecei a colocar aquilo diante do Senhor. Eu falei, Senhor, providencia agora um lugar mais perto para a gente. E a gente foi orando, e uma semana em que a gente já vinha orando por esse motivo, aí, de repente, a gente estava voltando, acho que era do setor O, né? Que a gente tinha ido lá no Manuel. Isso aí eu falei assim, deixa eu olhar aqui no Google. Eu falei, vou olhar aqui no Google. E coloquei, falei assim, eu quero uma igreja cristã na Asa Norte. Para ficar bem pertinho de mim. Aí o Google me apresenta Núcleo da Fé do Noroeste. Eu, não, Deus, o senhor não está entendendo, eu quero Asa Norte. Depois eu falei, gente, é o Núcleo da Fé do pastor Ibe Batista. Eu quero ir lá. E é bem pertinho da nossa casa, né? Então, assim, ficou muito tranquilo. E quando a gente foi lá pela primeira vez, quem nos recebeu foi você, pastor Aline também estava lá. Então a gente se sentiu assim extremamente acolhidos ali. Foi um lugar assim realmente que a gente ama de verdade, né? Mas me diz uma coisa, pastor, essa questão desse ministério pastoral já nasceu no seu coração quando? Ou você sempre teve esse sonho de ser pastor? Ou isso surgiu assim durante a sua caminhada cristã? Como é que foi isso aí? É engraçado que essa pergunta é recorrente, sabe? As pessoas têm curiosidade para saber. E no meu caso, não. Eu nunca tive o sonho de ser pastor. Talvez por conta do medo da responsabilidade, sabe? Então, a gente fazia porque a gente amava o Senhor. E aí foi acontecendo. Então, a gente foi ganhando vidas e foi cuidando das pessoas. Eu lembro como se fosse hoje um encontro que teve na chácara da igreja, que fica lá no Jardim Ingá. E tava tendo um encontro, e aí tinha os homens lá e tal. E aí, em determinado momento, eu abracei um homem lá, assim, com muito amor. E eu não tinha reparado a forma como eu estava fazendo, até alguém me falar a respeito. Então, eu lembro que a pastora Alice estava lá e tinha que ser uma mulher para reparar essas coisas. Mulher, né? É mais sensível a essas coisas, né? E aí ela falou, Rodrigo, a forma como você abraçou o Gregory, eu lembro até quem era a pessoa, que depois virou um discípulo meu. Cara, com tanto amor e tal, e ela falou aquilo para mim, ela nem deve lembrar, mas para mim aquilo marcou, porque são características tão pequenas, mas que denotam o teu dom para o pastorado, sabe? Mas até então, eu fazia por amor, não para o título, e de verdade, talvez o título tinha um peso muito grande, então eu fazia, e quanto mais eu fizesse, melhor era, porque eu não tinha o título, então não tinha responsabilidade. Eu estava fazendo além do que eu precisava fazer. E aquilo era confortável. Até o dia que Deus me chamou, né? E falou com o pastor Ibe, e ele me consagrou a pastor. Então, o título veio, e com ele veio a responsabilidade, mas veio outros poderes espirituais também, sabe? Com certeza. Porque são de fato níveis que você vai alcançando na tua caminhada cristã e que você vai utilizando e vendo o impacto que isso tem na vida das pessoas e como aquilo aumenta de proporção gradativamente, sabe? Então, apesar de não ter um sonho, apesar da esposa não querer de jeito nenhum... Já ia tocar nesse tema também. Porque a família dela toda é de pastores. Então, meu cunhado... O cunhado dela é pastor. Os pais da Aline não moram aqui em Brasília? Não moram no interior de Goiás, em Iporá. Tá. Mas, assim, os tios delas
dela é pastor. Então todo mundo, a família toda dela é uma família de pastores. Olha, né? que lindo. Então ela via isso, né? A responsabilidade. E quem está de fora acha que o peso é maior do que realmente é. Sim, era o que a gente estava até comentando aqui, né? Exato. Porque quando você assume, você vê o agir de Deus de uma maneira muito mais forte, assim. Você vê Deus fazendo as coisas, então você vê que não é você. E isso tem tudo a ver com vulnerabilidade. Verdade. Então, assim, você não se preocupa mais com vulnerabilidade, pelo menos eu, né? Aprendi isso. Por quê? Porque você percebe que você não é nada se Deus não estiver ali. Verdade. E você vê isso tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, você fala, realmente Deus... Não sou eu que estou fazendo. Não sou eu. Eu não poderia conectar tantas coisas, eu não poderia ver tantos milagres, eu não poderia, acertar tanto. Não, e pelo contrário, quando eu olho para mim, eu vejo que eu erro muito. Você vê, eu comecei aqui esquecendo o nome da Érica. Isso é uma vulnerabilidade. E tudo bem, eu não posso ter isso como um peso, porque eu sou falho, então tudo bem eu ser falho, mas eu preciso melhorar nas minhas vulnerabilidades. E esse é um ponto importante. Não é porque eu tenho vulnerabilidade que eu vou me descansar, assumir e relaxar com isso. Né? Não. Eu tenho que prestar mais atenção no nome das pessoas quando elas me disserem. Ainda mais como pastor. Isso é importante para elas. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha muito mais dificuldade em decorar nomes. Isso foi melhorando. E está melhorando a cada dia. Mas ainda sou falho. Engraçado, a gente tem o hábito, a cultura de olhar para um pastor e pensar assim, sem defeitos. Deus escolheu ele porque ele é uma pessoa especial, né? E não deixa de ser especial, né? Deus escolheu, todos nós somos especiais de alguma forma. Mas a gente olha e pensa assim, não tem defeito, eu não vou nem conversar, né? Tanto quando a Fana falou que entrou na igreja, foi recepcionada por você, né? A gente não está acostumado com isso. Então, quando a gente vê uma pessoa tão humana, né, conversando com a gente, se dispondo a vir aqui, dar uma entrevista que provavelmente não vai agregar nada, agrega, eu acho que na verdade espiritualmente agrega, como você falou, né? Às vezes tem uma pessoa precisando e você não costuma dizer não aos convites que você recebe, né? Então a gente fica muito feliz de você ter aceito, mas normalmente não é assim que acontece, né? O pastor é uma coisa assim mais... Talvez até pelo tanto de responsabilidade que carrega, eu até entendo. Mas não é comum ver uma pessoa como você, e a gente chama de você, né? Eu tomo essa liberdade porque você é tão jovem, mas tão jovem. E eu me sinto desconfortável em falar. Né, eu sou jovem. Em te chamar de senhor, eu vou ficar desconfortável. Então eu prefiro mas falar. Mas isso não deixa de haver respeito, de haver reverência, porque você carrega o nome de Jesus Cristo e a gente tem muita honra, né? E a gente reverencia a sua presença aqui, a gente acha, a gente está muito feliz. Apesar de chamar de você, né? Mas isso não tem nada a ver com respeito. Proximidade. E o que a Érica falou é uma coisa interessante, que foi algo que me chamou muita atenção também, ali no seu ministério e no ministério pastoral ali, do núcleo da fé, de um modo geral, de todos os pastores, né, que eu vejo. A gente estava conversando, existem pastores que você olha e fala, meu Deus, são inacessíveis, né? Então você, de repente, precisa falar com o assessor, com o secretário, com mais não sei quem, para chegar ao pastor, né? E quando você se depara num lugar com pessoas, né, que se dispõem assim de uma forma tão acessível, você fala assim, gente, então é possível, né? Você pregar a palavra de uma forma leve, de uma forma em que as pessoas elas tenham acesso a esse evangelho que você está pregando. E eu acho que isso encoraja as pessoas. Sabe por quê, pastor? Normalmente a gente olha para as pessoas que estão, né, assim, que ocupam cargos de pastores, líderes, na verdade, líderes espirituais. Você olha para a vida deles e de repente fala assim, meu Deus, é tão correto, é tão santo, é tão acima da média, que aquilo te faz falar assim, meu Deus, eu estou muito longe disso. Então, quando você vê as pessoas como você, que tem uma vida espiritual impecável, pastor Ibe, e você olha essas pessoas assim, falando das suas fragilidades.
abrindo as suas vulnerabilidades, suas áreas de vulnerabilidade. Isso deixa a gente mais confortável na nossa caminhada, não para pecar, não para continuar errando, mas a gente pensa assim, é possível, né? Então, assim, fica uma coisa mais leve, porque fala assim, não, eu erro também, eu vou tentar acertar, mas assim, o pastor tem as mesmas dificuldades, ele passa pelos mesmos problemas, né? Perfeito. Então, quando você levou aquela mensagem sobre vulnerabilidade, aquilo me chamou muita atenção, justamente pelo fato de não ser muito comum as pessoas falarem da vida real, né? E é interessante isso, porque isso é Bíblia. Sim. Você olha as pessoas e os personagens bíblicos, você não vê eles com segurança, você não vê eles inacessíveis. Sim. Pelo contrário, você vê as vulnerabilidades deles. Então, e eu não acho que é um mérito meu de verdade. Eu acho que é uma cultura da nossa igreja. Então, quando eu entendo que existe a cultura do céu, que está na Bíblia, e que todas as igrejas devem seguir. Mas existe a cultura local. Então, a igreja do Nordeste, uma igreja em São Paulo, uma igreja, tem a sua cultura local. E a nossa cultura é de ser assim. Então, por exemplo, quantas vezes eu vi a pastora Anne com rodo e vassoura no meio da igreja puxando a água que caiu do ar-condicionado? Quantas vezes eu vi a pastora Alice fazendo coisas na igreja? Quantas vezes eu vi o pastor Ibe sem ter lugar de estacionar o carro e parar lá longe e vir andando a pé? Então, assim, é cultural. E aí eu olho para os outros pastores, eu vejo a Beth e o Conde do mesmo modo, muito, muito, muito transparentes. Eu vejo o Cacá e a Andréia, eu vejo o Edu e a Cláudia, eu vejo cada um dos pastores, o Paulinho e a Sinara, eu vejo o pastor Daci, o pastor Daci abriu uma igreja no Gama há 62 anos atrás. Nossa. Ele tem 80, eu não vou falar a idade dele, eu tô com medo de errar, mas assim, é um super pastor, as coisas que ele fez foram incríveis. Mas uma humildade, sabe? Vem de livro na igreja, vem de ralar, e ele está sempre entregando Bíblia, e está sempre... Então, assim, é cultural. Verdade. E isso é lindo. Então, verdade. eu aprendi com a cultura da nossa igreja. Sim. Percebe? E a gente, como eu falei, a gente... É inevitável, a gente se espelha nesse padrão, entende? A gente observa... E vê o padrão e a gente começa a se espelhar nele. Perfeito. E é o que eu falei, né? A gente começa a agir da mesma forma, né? É isso. Mas aí, então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Como é que foi, assim, a sua conversão, pastor? Vou voltar um pouquinho para trás, depois a gente continua a caminhar. Tá. Como é que foi a sua conversão? Até para as pessoas que estão nos assistindo agora também, né? Para mostrar, assim, que... tem um tempo, como diz lá em Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, há um tempo para todas as coisas. Eu fico vendo pela minha filha, por exemplo, que ainda não está, assim, ela está numa outra fase agora. A gente chama para ir para a igreja, ela ainda não se decidiu por isso, mas a gente continua orando, né? Porque o nosso papel é instruir, né, e continuar orando por eles, né? E com certeza, pastor Rodrigo, pela minha vida, houve pessoas que intercederam, né? Pessoas oraram por mim para que eu realmente tivesse esse encontro com o Senhor Jesus, da mesma forma que eu oro pela minha filha e da mesma forma que pessoas, talvez sua mãe, seu pai, eu não sei, outras pessoas oraram por você para que você realmente tivesse esse encontro. E como é que foi esse encontro? Conta um pouquinho aí pra gente. Foi maravilhoso. Amém, com certeza. Eu não nasci no lar cristão, né? Então eu até 17 anos estava à deriva, né? E inclusive participei de bandas, né? Inclusive de pagode, e fui do mundo de maneira, não vou dizer que eu fui super largado, também não, mas de fato estava distante do Senhor. A minha família, ela era católica, depois ela foi espírita, e aí minha mãe foi e começou a ir na Universal. E foi lá que, no momento de crise, ela começou a achar algum apoio, sabe? E aí nós não nos identificávamos, né? E aí meu irmão mais velho
passou no concurso no Mato Grosso e lá, através de uma namorada, ele foi à igreja e se converteu. E ele começou a vir visitar a gente, e muitas vezes ele vinha em festas, ele vinha, por exemplo, no carnaval, e aí a gente estava na bagaceira e ele vinha como cristão e ficava ali firme. E aquilo parece que não está fazendo efeito. É a sensação que a gente tem, às vezes, sabe? Mas está. Com certeza. Cada impacto daquele é uma sementinha que está sendo plantada ali dentro, que daqui a pouco vai germinar. Uhum. Então, aparentemente não estava acontecendo nada, eu continuava. Uhum. Mas algo estava acontecendo de impacto, desde a minha mãe até o meu irmão e tal. E são os primeiros relacionamentos com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí eu lembro que uma vez ele me convidou para ir ao culto. E ele estava orando já, fazia muito tempo. E ele fez até um propósito com Deus, que se naquele dia eu aceitasse Jesus, ele ia dar gritos na igreja, ia começar a pular no meio da igreja, etc. Que lindo. Quantos anos ele tinha nessa época? O Renato? Seu irmão. Meu irmão, ele é 2 anos mais velho que eu, né? Então eu me converti ali em Então ele também 23, era jovenzinho. Ele já estava na igreja do Núcleo da Fé ou ainda não? Não, essa era uma igreja em Goiânia. Ah, em Goiânia, tá. Tá. Chamava-se Querigma. Querigma. Tem algum significado? Tem. O que quer dizer que eu não sei? Proclamador. Olha, Querigma. Querigma. E aí nós estávamos lá e eu cheguei no culto, né? Sempre fui muito crítico, inclusive em vários momentos eu criticava quando ele... Assim, como quem não participa. Uhum. E naquele dia o pastor Teodoro pregou uma mensagem que falou muito ao meu coração. Uhum. Então... E é esse o ponto, ou seja, quem convence é o Espírito Santo. Isso. E ele vai trabalhando com você, e aí quando chega a palavra de Deus, ela é que transforma, ela é que liberta. E aí naquele momento, quando ele pregou aquilo, falou comigo, falou, eu quero isso. Eu senti interiormente, não, isso eu quero. Eu não quero toda aquela religião, eu não quero todo aquilo que minha mãe viveu no Universal, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquelas regras, mas isso que ele pregou, que era o Evangelho, isso eu quero. E aí naquele dia, ele fez um apelo. E eu já estava querendo. Quando ele fez o apelo, eu levantei a mão. E aí quando eu levantei a mão, algo aconteceu ali. Então, assim, foi um impacto tão grande que eu comecei a chorar e eu fechei o olho, e as lágrimas descendo e a mão erguida, e veio uma emoção, e o Renato gritando lá no fundo da igreja e correndo. Como ele prometeu, como né? ele prometeu. Mas eu não estava lindo. percebendo. Depois me contaram, porque eu estava muito emotivo naquele momento. E naquela hora, o pastor falando, e eu sabia exatamente o que estava fazendo. Parece que Deus estava revelando a mim que ele ia transformar a minha vida e que eu precisava deixar de fazer algumas coisas. Uhum. Então, naquele momento, a decisão foi muito consciente. Foi uma decisão assim, eu vou mudar de vida. Eu vou parar de andar com o Lúcio, por exemplo, que era um amigo que me levava para os botecos, para as baladas e para as coisas... Engraçado que o Espírito Santo já traz revelação até Com no nome, né? Com nomes. Então, esse cara você corta da lista. Então assim... E aí, quando aconteceu aquilo tudo, foi lindo e tal, eu lembro de voltando no carro para casa. Aí meu irmão estava sentado no banco da frente, outra pessoa dirigindo, que eu não lembro quem era. E aí eu encostei assim no banco, no meio, né, eu estava sentado no banco de trás, e comecei a falar com eles tudo que eu ia mudar na minha vida. Então Deus tinha me revelado que eu ia parar de andar com luz, que eu ia parar de fazer isso, aquilo, etc. Então foi uma conversão muito genuína. Eu lembro que uma semana depois eu fiz um e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp. E eu acho que não tinha, mas enfim. 2003, né? Não tinha. E cujo título era Virei Crente. E mandei para todos os meus amigos, inclusive de Brasília. Anunciando, dizendo assim, olha, eu sei que vocês não gostam, eu sei que é chocante, mas eu tomei uma decisão na minha vida. E eu quis anunciar para eles, vai me zoar, zoa logo. Uhum. Porque eu tô decidido. Uhum. E, claro, havia um medo de ser convencido do contrário. Sim. Mas havia também uma certeza de que era o melhor caminho. Sim. Então, eu tomei decisões que foram base para eu continuar caminhando. E uma coisa que está assim, me chamando a atenção, com 17 anos, né? 17. Como? Aí 17 anos eu fui para Goiânia. Aí eu já tinha uns 23, 22, 21, 23. Então tá. Então,
com 23 você já tem mais segurança do que você quer, né? Mas mesmo assim, é muito jovem. O mundo, ele é muito sedutor. Atrativo, né? Atrativo, né? Nesse sentido que eu tô falando. Então, assim, como ter essa certeza? Só Deus mesmo para dar essa certeza. Porque a gente é fraco, vulnerável. A gente é pecador e a gente cai em tentações. Então, eu vejo realmente, assim, algo além das suas forças aí, desde sempre, né? Sim, e é o poder da palavra. Ou seja, não é o convencimento de uma pessoa. Nunca me convenceria. Mas a palavra de Deus transforma. Que ela é viva e poder. eficaz, né? Que entra na alma, que vai no espírito. Isso. É a palavra de Deus. E quando a gente tenta de outras formas, a gente não consegue convencer. É a palavra de Deus que é o poder. Sim. Agora eu tô preocupada com uma coisa. E Lúcio? O que aconteceu com o Lúcio? Lúcio eu nunca mais vi. Ah, não acredito. E isso é bom. Não, mas eu pensei assim, que você tivesse trazido o Lúcio para a Na igreja. verdade, não. Porque tem pessoas na tua caminhada que não vão querer. Verdade. E não adianta perder tempo com elas. Então eu voltei para Brasília e aqueles da época do pagode, todos eles tiveram oportunidade. Alguns firmaram, outros voltaram para o mundo. Mas foram para o encontro, oraram comigo aceitando Jesus e tal. Então, contudo, o Lúcio, Deus falou de maneira muito clara. Não tem jeito, sai fora. Eu não sei, talvez ele se converteu. Mas não foi por mim. Porque ele era uma influência ruim para mim. Sim. E a Bíblia é bem clara, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Exato. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo das conexões perigosas. Exato. Então, de repente, é interessante a gente estar atento para as zonas de risco, né? Se você sabe, seu pai já te falou, sua mãe está te avisando, seu irmão está te alertando, olha, fulano não é uma boa companhia para você, mas você vai insistir, não, é só uma... E aí, de repente, você chama essa pessoa para sua casa, ela tem acesso à sua casa, come na sua mesa. Então, assim, é muito perigoso porque você está realmente pisando numa zona de risco. E aí, de repente, vem o Espírito Santo de Deus e revela até o nome. Fala, ó, esse é melhor você se apartar dele, né? Interessante demais. E quando você fala que você percebeu que era o Senhor falando, é incrível, porque a gente tem essa noção muito nítida, é inequívoco, né? Quando o Senhor fala, é o Senhor falando mesmo. Ele testifica lá na alma, lá no coração, de que é Ele que está fazendo. Então, é lindo demais. Bom, e aí, então, quando a gente se converte, né? Quando a gente tem esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, né? A gente acha assim que, pelo menos foi o que eu achei, tá, pastor? Eu tive essa sensação. Nossa, agora minha vida vai ser tranquila. Tranquila, tô livre. Só bênção. Só bênção. Vai ser um mar de rosas agora. E de repente você tem esse encontro com o Senhor e começa a vir ali uma dificuldade, uma luta, e vem outra. E você fala assim, gente do céu, Jesus, o negócio foi pior. Mas aí a gente já entende depois, né? Vai aos poucos, na caminhada a gente vai entendendo que realmente são os processos, né? Pelos quais a gente vai passando. É a purificação, né? Da santificação. Então é um processo que realmente às vezes dói. A gente fica num primeiro momento sem entender. Mas depois o Senhor vai trazendo esse entendimento, esse discernimento para o coração. E aí a gente pensa assim, bom, então... o próprio Senhor Jesus disse, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Segura firme aí, tenham pelo menos bom ânimo, porque vocês vão conseguir. E aí, pastor, a gente começa a enfrentar, né, Érica, os nossos desafios diários ali. E você, de repente, se vê numa situação que você fala assim, gente... Eu estou sem habilidade para resolver esse tipo de problema. Eu sou frágil demais nessa área, eu não estou conseguindo resolver essa situação. Como é que a gente faz, pastor, assim, diante dos desafios e a gente se percebe com tantas fragilidades, com tantas áreas vulneráveis? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? O engraçado é que o mundo, ele tenta fazer com que você seja forte nessas situações, né? E
E ser forte é importante? É importante. Mas saber quem você é também é importante, porque senão você camufla aquilo e não consegue avançar. Sim. Você fica fingindo que está bem. Uhum. Então, nós precisamos entender, e aí quando Deus disse que no mundo teria as aflições, ele antes, no começo do versículo, ele fala, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Isso. Então, assim, vocês precisam entender que isso faz parte. E o que ele está dizendo é que as aflições fazem parte e as vulnerabilidades também fazem parte. Nós somos humanos. E quando a gente não quer ser humano, quando a gente quer, sabe, todo dia eu quero acordar cedo como o mundo prega para nós, todo dia eu quero ser o mais perfeito possível. A perfeição não existe, né? Então a gente vive a vida, a gente não vive na Disney, a gente vive na vida. E a nossa vida é a vida. Real. E quanto mais a gente entende, aí qual que é o ponto, assim? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê os homens vivendo vulnerabilidades, você vê os homens vivendo luta. E aí você olha para você e você faz uma comparação e você fala assim, uau, então faz sentido, é assim, a vida é assim, eu preciso suportar e eu tenho que continuar. Mas quando você olha para a internet ou quando você olha para o mundo, você não vê a mesma coisa. Você vê perfeição. Isso. Você vê o mundo dizendo que você não pode baixar a cabeça, que você não pode mostrar sua vulnerabilidade, que você não pode ser humilde e que você precisa ser autossuficiente. E que é o contrário do que Deus está pregando. Isso. Deus não está pregando autossuficiência. Pelo contrário, ele rejeita o soberbo. Isso. A palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo. Resiste ao soberbo. Então, e engraçado que tem um ditado que diz que quando você se humilha, quando você é humilhado, ele te exalta. Mas, na verdade, o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz quando você se coloca na posição de humilde, ele te exalta. Então, assim, não é quando alguém te humilha que ele te exalta. É quando você, sabendo quem você é, mesmo assim você se porta não com arrogância, mas com humildade, sabendo que você erra. E todos nós erramos, essa é a verdade. Então não existe ninguém poderoso, não existe super-heróis. Sim. Nós somos frágeis mesmo, nós somos vulneráveis mesmo. E todos nós, você pode olhar qualquer um, o cara fala super bem, não sei o quê. Ele tem uma vulnerabilidade. Só que ele não está demonstrando. Essa é a verdade. E foi isso que Deus... E quando eu digo que a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, ele está dizendo o seguinte, olha, esse tipo de pessoa, eu não me aproximo dele. Então eu me aproximo daquele que sabe quem é, sabe que precisa de mim. Você lembra quando tem uma parábola que Jesus conta em Lucas, do publicano e do fariseu? E aí eram duas pessoas, o publicano batia no peito dizendo, eu sou pecador, eu preciso de ti. Então ele estava reconhecendo esse tipo de pessoa, Deus gosta. E ele fala assim, você hoje saiu daqui restaurado. Contudo, o fariseu dizia, olha, eu não roubo, eu não minto, eu não falo palavrão, eu sou... Então ele... Eu não sou como esse outro aí, ó. Ele fala assim, né? Então este... não recebeu perdão. Esse Deus resistiu. Só que o mundo tem ensinado a gente a ser assim o tempo inteiro. Então, Jesus certa vez disse que ele não veio para os sãos. Olha que forte. Ou seja, tá bom, eu sou doente, vem falar comigo. Entende? Então, é nesse nível, nós precisamos entender quem somos. Esse é o primeiro ponto. E aí, eu acho que para vencer essas dificuldades e entender essas vulnerabilidades, acho que esse é o primeiro ponto. Depois vem um processo. Então, assim, o primeiro ponto é entender que a verdade de Deus é diferente, é o contrário da verdade do mundo. Então, entendendo isso, ainda assim fica difícil, porque eu começo a ter que lidar com as minhas dores, com as minhas vergonhas, com os meus erros, com as minhas mentiras, com os meus pecados, com os meus enganos, com as minhas dificuldades. E lidar com isso é difícil. Então Deus começa a trabalhar com você para que você aprenda a lidar com isso bem. Sim. É como ele fez com Gideão. Ele tinha 32 mil pessoas no exército dele. Deus foi diminuindo o exército. Para quê? Para que ele não confiasse naquilo. Para que ele confiasse no Senhor. Isso. Então este é o ponto, sabe? Quando nós entendemos quem somos, nós entendemos que precisamos dele. E que tudo é por ele, para ele e por meio dele, né? Exato. E é interessante que você falou que
A gente anda Jesus ensina a gente a andar na contramão do mundo mesmo, porque a lógica de Deus é estranha mesmo, né? A lógica de Deus é o último será o primeiro, né? Se bateram na tua face, dá outra. Então é estranho. Então, para a lógica de Deus, olha, se coloca na posição de humildade, mas para a lógica do mundo, o que o mundo prega, como você falou, né? Olha, o mundo é dos espertos, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ter resposta para tudo, você tem que ser forte, né? E isso eu acho que tem adoecido muito as pessoas. Acho não, tem adoecido muito as pessoas, porque as pessoas começam a se comparar. E a comparação, ela é cruel demais. Principalmente quando você se compara, como você falou, né? Com as pessoas das redes sociais. São pessoas perfeitas, maravilhosas, cabelo arrumado, não tem problemas, estão sempre sorrindo, felizes. Ok, esse é o mundo de lá, né? Esse é o mundo. Então, assim, a gente começar a se comparar, né, com esse padrão, a gente começa a adoecer. Porque, como você falou, é impossível você alcançar esse nível de perfeição, né? E o contrário também é verdade. A gente começa a comparar, a gente começa a adoecer. Isso. E quando a gente começa a nos entender quem somos, é libertador. Libertador. Então, assim, eu como pastor, né, e vocês me honraram aqui, né, disseram, poxa, maior respeito e tal, mas a coisa mais libertadora que eu tenho é poder ter tranquilidade quando alguém fizer uma pergunta e eu não saber responder. Eu estava lendo, você escreveu isso mesmo, eu falei assim, gente, que incrível, né? As pessoas dizem, não, olha, pastor tem que ter... Gente, não sei. Não sei. E aí, que lindo. A Fana estava até fazendo uma observação num culto que você pregou lá. Que o Pedro pregou e falou de uma palavra, não foi? Não, não. Foi o pastor mesmo. Tá. E aí você falou, você fez uma descoberta no púlpito ali. Olha, gente, agora olha que interessante. Não, acho que foi outra pessoa que pregou, então, o né? Pedro pregou, e eu foi. observei aquilo, achei muito interessante. O Pedro, né, que pregou, ele falou sobre a história de Mefibosete, né? E aí ele falou lá que... então não foi o pastor. Não, aí tava depois nesse o dia. pastor falou. Tá. Aí o Pedro falou, olha, porque Lodebar significa lugar da perdição, lugar de lamaçal, lugar sujo, né? E eu também não sabia que essa junção do Ló com o Debar era esse lugar ruim. Porque Debar é um lugar bom, mas quando faz essa junção... E aí o pastor, humildemente, falou, olha, que bacana. Eu não sabia disso, descobri isso agora. Eu falei assim, gente, que incrível, né? Que lindo, porque eu não tenho todas as respostas. Eu gosto muito de estudar, mas não sei de tudo, né? Então, uma vez ou outra, a gente... Opa, peraí, não sei. Né? E como você falou, como isso é libertador, não é? Muito. Você se colocar nessa posição assim de eu não aprendo sei. muito mais. Se eu finjo que sei, ele verdade. não me ensina, não me explica. É verdade. Mas Ou não. você se convence que sabe e para de estudar. Né? E como você falou, todo dia de manhã eu acordo para estudar. Exato. Isso é sinal de que você tem a consciência de que não sabe tudo, precisa aprender mais, né? Isso é muito bom. E eu estava até vendo aqui uma coisa que eu tinha anotado para te perguntar. Agora, essa é a nossa visão, né? A gente que tem, assim, esse entendimento mesmo espiritual de que as coisas são assim, porque esse é o padrão de Jesus. Mas, às vezes, pastor, existem pessoas que podem pensar exatamente o contrário, né? As nossas fragilidades, elas podem trazer, de repente, um descrédito para algumas pessoas. Isso já aconteceu com você? De alguém, assim, olhar e falar, não, esse daí, olha, não sabe, não sabia o que era Lodebar, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Não entender como é que funciona esse processo. Já aconteceu isso com você? Principalmente no trabalho, na igreja. E é interessante isso, porque a vulnerabilidade, eu mostro vulnerabilidade em qualquer lugar. Mas eu não oriento isso. Sim. A gente precisa mostrar a vulnerabilidade num ambiente de amor, num ambiente onde você tem confiança, Sim. num ambiente onde você se sente pertencente daquele lugar. Por que eu não faço isso? Porque eu sei quem eu sou. Então eu estou querendo agradar a Deus.
E de verdade. Então, assim, eu ainda não cheguei no nível de Paulo, que Paulo fala que tinha prazer na vulnerabilidade. Aí já é demais. Eu não cheguei nesse nível, mas eu lido bem com ela. E aí, então na igreja eu nunca tive esse tipo de coisa. Vou sair da igreja porque o pastor não sabe o que é Lodebar. Nunca aconteceu. Mas no trabalho, eu também demonstro vulnerabilidade. E no trabalho, eu sou gestor. Eu sou gestor de gestores. Então, eles muitas vezes sabem muito mais do que eu. E já teve momento de eu ter que virar para um deles e dizer assim, olha, eu sei que você não está respeitando a minha autoridade, mas eu fui colocado aqui. E você precisa respeitar isso. Então, eu não estou aqui porque você me escolheu. Estou aqui porque alguém me escolheu. Sim. E eu que ocupo essa vaga. Então, você precisa me respeitar. Então, por quê? Porque eu demonstrei a minha vulnerabilidade. Sim. Então, por isso eu não oriento a fazer isso no ambiente em que não há amor, em que não há confiança. Mas eu faço. Eu faço porque eu sei quem eu sou. E mesmo que ele me trate assim, eu não vou ficar triste porque, de fato, ele sabe mais do que eu. Percebe? Não! Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou ali. Eu sei qual o propósito eu estou cumprindo. Eu sei o quanto eu tenho de conhecimento, o quanto eu estudei, o quanto eu não tenho, o que eu não tenho. Mas eu não estou ali só porque eu estudei. Eu estou ali por 2 motivos. Primeiro, porque Deus me colocou ali. E o segundo motivo é porque eu tenho um propósito ali. Eu tenho qualidades que Deus viu em mim e que Ele pode usar ali. Então, as vulnerabilidades não vão atrapalhar o que Deus quer fazer. Sim. Então, por isso, eu não tenho vergonha de mostrar as minhas vulnerabilidades em ambiente que não é de amor. Sim. Mas a tua pergunta é, isso já tive vergonha? Sim, só em ambiente que não é confiável. Que não é confiável. E eu acho interessante também que, por exemplo, essa questão das nossas vulnerabilidades, né? Eu confesso, assim, que tem coisa, assim, minha mesmo, que eu não sei lidar muito bem, sabe? Por algumas questões, né? Ontem a gente até estava conversando lá na igreja com as meninas, algumas questões, assim, eu tinha uma questão, assim, da autossuficiência, até por conta de uma criação que eu tive. Aí a gente falou, vou falar aqui rapidamente, né? A questão do sentimento de orfandade, né? Porque meus pais, assim, trabalhavam muito, muito, muito mesmo. E, assim, para o nosso bem. E a gente não tinha esse contato com eles como a gente gostaria. Isso gerou no meu coração, talvez, aquele sentimento de orfandade, não por culpa deles, de jeito nenhum, porque eles sempre fizeram o que podiam por nós. Sempre o melhor para nós. Mas no meu coração gerou talvez aquele sentimento, né, de ausência, de orfandade. E ali é como se eu estava conversando ontem com as meninas, desprotegida. Então, é como se eu pensasse assim, bom, eu não tenho proteção, então eu preciso me proteger. Eu preciso fazer, sabe? Perfeito. Então, é algo que eu tenho lutado realmente contra isso, porque eu preciso sim do outro. Outro dia alguém me perguntou, acho que foi o Rafael. Rafael, beijo pra você. O Rafael perguntou assim, Fana, você não toca um instrumento? Eu falei assim, Rafael, eu já tentei. Eu amo música, amo. Eu vejo a Érica tocando, eu falo, ai meu Deus, eu queria tocar. E eu entrei na aula de violão simplesmente 8 vezes. Chegou na 8ª vez, eu falei assim, Deus, vamos lá. Fala comigo, o que está acontecendo? Opera um milagre. Operar um milagre, eu nem pedi mais. Eu falei, não vai dar mais. Assim, Deus só fala o porquê. E Deus falou meu coração por quê. Deus falou assim, minha filha, isso Deus falou meu coração. Eu não deixei você aprender o instrumento, porque senão você queria ser independente. E você precisa dos músicos. E era o que eu falava, olha, o dia que eu aprender a tocar violão, não quero nem saber de ninguém. Eu vou pegar meu violão, vou pegar meu violão, vou colocar nas costas e vou fazer tudo sozinha. E não é isso que Deus quer. Né? E Deus falou, assim, claramente ao meu coração. Depois disso, nunca mais eu quis saber de aula de violão, de instrumento. Eu falei, Senhor, então tá bom, já entendi tudo. Então, eu estou sendo tratada nessa questão da autossuficiência, porque isso realmente
nos afasta mesmo do poder de Deus. Que o poder a gente sabe que se opera na fraqueza, na vulnerabilidade, né? Sim. Então, e aí tem a outra questão que é muito legal também da gente entender. Eu estou falando aqui da questão do instrumento, mas esse precisar do outro. Por exemplo, eu tenho muitas áreas de vulnerabilidade e que eu me apoio na Érica. Por exemplo, Érica, me ajuda a fazer a segunda voz dessa música, pelo amor de Deus. Aí a Érica vai e me socorre. E em tantas outras coisas. Então, assim, a Érica me complementa naquilo que eu não tenho. Perfeito. E isso é que é o lindo do corpo de Cristo, né? Sim. É um complementando o outro nas suas vulnerabilidades, nas suas fraquezas. Isso. Então, para ninguém se sentir autossuficiente. se sentir autossuficiente. Deus nos criou para viver assim. Então, não nos criou para viver sozinhos. Com Isso é certeza. muito evidente. E essa questão da orfandade que você trouxe, né, o teu testemunho mostrando a tua vulnerabilidade aqui, é a realidade de muita gente. Muita gente nesse país, né? Então, tem muita gente que se sente órfão. Sim. Tem muita gente que se posiciona porque não teve quem se posicionasse por ele ou por Sim. ela. Então, isso é uma realidade comum no nosso país. Mas é uma realidade que também faz com que as pessoas não percebam o quanto Deus está presente na vida delas. Então, estas vulnerabilidades, esse processo que Deus trabalha conosco, né? Paulo fala que Deus colocou um espinho na carne. Então, Deus às vezes traz vulnerabilidades para que a pessoa que se sente órfã e está usando a sua força como uma muleta para que ela perca essa muleta e de fato dependa de Deus. Sim. Eu não posso me sustentar no meu pai que eu não tive, não posso me sustentar na minha mãe que eu não tive, mas muito possivelmente você está se sustentando em outra coisa. E Deus está querendo trocar esta outra coisa por ele. E esse é um processo doloroso. Porque você passou anos da sua vida naquela muleta. Sim. E agora está na hora de mudar. É verdade. E às vezes é difícil, né? É um processo, como você falou, é um processo doloroso. Porque aí, assim, aquela vontade de eu faço, ela tem que morrer, né? Para permitir que o Senhor faça, né? Exato. Então, assim, e é lindo, né, de ver Paulo falando, né? Quando ele fala, você mencionou agora do espinho na carne. Ele, por 3 vezes, ele pediu, Pai, tira esse espinho. E a gente, assim, não sabe exatamente o que. Eu suponho, assim, é uma suposição, né? A Bíblia não menciona. Eu suponho que seja, assim, que seja o passado dele até, talvez, que torturasse ele. Sim. Talvez fosse esse o espinho. Não sabemos, né? Mas era algo que incomodava ele profundamente. Mas já pensou? Paulo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, né? Chegar para o Senhor e falar, Senhor, tira. E o Senhor falar, não, Paulo, não vou tirar, não. Não parece assim que é coisa de um Deus cruel? Só que Deus sabe o que faz, né? Ele tem propósito. Eu preciso que esse espinho se mantenha aí, para que você não se ensoberbeça, né? Para que você saiba que realmente a glória é minha, a minha graça é que te basta. Perfeito. Então é lindo demais quando a gente vê Paulo também mostrando as vulnerabilidades dele. Quantas vezes, né? Em viagem, sofreu com as tempestades, sofreu fome, foi apedrejado, enfim, foi perseguido. E ainda assim, ele falando aos irmãos de Coríntios, aos de Filipos, chorando, falando das dificuldades, das angústias do coração dele, né? Tem um texto que é muito forte, que é em Romanos, no capítulo 7. Todo mundo conhece essa história. Quando ele fala assim, o que eu quero eu não faço. Isso. O que eu não quero eu acabo fazendo. Isso. Então ele termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou. Olha como isso é forte, né? Então, mas no capítulo 8 ele começa dizendo que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, é exatamente isso. Ou seja, ele deixou todas as muletas dele. Ele entendeu que ele não era, mas que tinha alguém que era por ele. Isso. Então, essa é a conversão que tem que nascer em todos os nossos corações, sabe? Porque quando ele fala, ele descobre, né, que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas como assim, né? Porque na minha vulnerabilidade, quem age
não sou mais eu. É o poder de Deus se aperfeiçoando em mim, né, em cada um de nós. Mas a gente precisa permitir, né, que o Senhor opere no meio das nossas vulnerabilidades, né? E eu estava me lembrando até, assim, estudando alguma coisa para a gente fazer essa entrevista aqui. Me lembrei do filme, que até você levou um trechinho do filme The Chosen lá na igreja pra gente. Gente, quando eu sou muito chorona, mas quando eu vi ali Jesus conversando com Tiago e falando de uma questão assim tão difícil para Tiago, né? Nossa, eu me desmontei ali. E ele falou exatamente isso, né? Olha, mandando, né, os discípulos de 2 a 2 para poder pregar a palavra, né? E com poder para curar, para libertar também. E aí Tiago chega e fala, mas como, né? Olha só a minha situação. Ele tinha um problema físico, né, na perna. E aí Jesus fala assim, olha, Tiago pergunta, mas por que, Senhor? Eu estou aqui sem saber por que o Senhor não me curou. Como é que eu vou levar cura para outras pessoas se eu mesmo não estou curado? E eu, naquele momento, até pensei assim, gente, realmente, né? Por exemplo, se eu vou a um dermatologista que tem o rosto todo sapecado, todo pipocado... Não gera credibilidade. Não gera. Eu falei, como é que eu vou ficar nesse dermatologista, gente, se ele não consegue cuidar nem dele? Então, eu penso assim, que as pessoas devem pensar a mesma coisa. Uma pessoa que está ali com aquele problema, que andou com Jesus e que não foi curado, peraí, que credibilidade ele vai passar? Né? As pessoas vão pensar a mesma coisa com a referência do mundo. Isso. A métrica está errada. Porque ele não está fazendo por ele, não é ele que está fazendo. Isso. E aí, aquela cena é linda, linda, né? Demais. É chocante. Então, se você não assistiu, eu acho que é na temporada 3 do The Chosen. Isso. E não tem ainda no Netflix, né? Mas você vai encontrar no aplicativo The Chosen. Isso. E agora aquela cena não está exatamente daquele jeito na Bíblia. A Bíblia não fala daquela forma. Mas eu acho que ela representa uma coisa muito importante, que as vulnerabilidades têm um propósito. Então a vulnerabilidade da Fana de não saber tocar violão tinha um propósito. Tinha. Né? Então Deus sempre tem propósito. Deus é um Deus de propósito. E quando ele faz as coisas, ele faz por algo. E aí naquele filme mostra um propósito muito claro. Então, ele já tinha curado milhares de pessoas. Haviam milhares de pessoas curadas e que poderiam ser usadas por Deus. Contudo, só Tiago, assim, são poucas pessoas que Deus pode dar uma missão como essa. Olha, você vai curar mesmo não sendo curado. Por quê? Porque eu quero que você chame a atenção. Porque eu quero que as pessoas vejam que o poder não está em você, está em mim. Isso. Mas que você pode deixar eu usar, eu fazer através de você. Eu quero que as pessoas vejam a tua vulnerabilidade e vejam o meu poder agindo através de você. Mesmo você não sendo perfeito, mesmo você não sendo, sabe, o que elas esperam. Eu quero ver isso e vai ser um espetáculo. Quando elas verem um paralítico curando, vai ser algo chocante. Deus tinha um propósito muito grande naquilo. E eu creio que Deus tem propósito em tudo. Então a nossa vulnerabilidade, inclusive com a vida de Tiago. Sim. Porque ele também estava trabalhando com Tiago. Porque Tiago queria ser curado. E Jesus estava curando milhares de pessoas e ele não. E ele estava sentindo menosprezado. Ele estava sentindo menos do que os outros discípulos. Porque ele era o único que tinha dificuldade de caminhar ali entre os discípulos. Então Deus estava trabalhando com ele também. Não é por conta disso que você não é amado. E nós, quantas vezes nós, por conta de uma deficiência, por conta de uma vulnerabilidade, por conta de uma circunstância da nossa vida, a gente acha que Deus esqueceu de nós. Verdade. Então não, Deus tem um propósito nessa vulnerabilidade. Deus tem algo grande para fazer através de você, usando esta vulnerabilidade. Com certeza. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, eu me lembrei de Pedro, né? Que Pedro, depois que traiu Jesus, que negou Jesus, ele ficou assim arrasado, né? Então ele desistiu de tudo, voltou para a vida velha, e é como se ele tivesse falado assim: para mim deu, acabou, não tenho mais, Jesus não vai querer nem olhar para mim mais.
E aí, olha como Jesus trabalha com as nossas fragilidades, né? Pedro estava se sentindo frágil, falho, que área vulnerável. Ele andou com Jesus e teve a capacidade, né, de negar Jesus. Então ele ficou realmente frustrado, arrasado, decepcionado com ele mesmo. E aí quando Jesus ressuscita, né, vão as mulheres lá de manhã cedinho lá para terminar de cuidar lá do corpo de Jesus. E aí elas encontram o anjo e o anjo fala assim, olha, ele não está mais aqui. Jesus já tinha ressuscitado, ele não está mais aqui. Vocês vão e falem com os discípulos, e digam aos discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com vocês em tal lugar. Uau. Aí eu falei assim, por que fala... ele não era um dos discípulos? Por que ia falar especificamente e a Pedro? Porque Jesus sabia da vulnerabilidade do coração de Pedro, como ele estava se sentindo. E Jesus precisava curá-lo nessa vulnerabilidade, porque logo na frente, Pedro pregaria para mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas se converteram, né? Então, olha só, ele foi curado nessa área vulnerável. Sim. E lá na frente, ele pôde seguir em frente com um propósito tão lindo, né? Forte. Muito forte. Então, Jesus, quando ele sabe exatamente o que ele precisa, por exemplo, o que a Fana precisa para ser curada de alguma frustração, de algum trauma, sabe exatamente o que você precisa, porque ele conhece a dor da alma de cada um de nós, né? E como você acabou de falar, pastor, se a gente permite que essas vulnerabilidades, que essas áreas frágeis nos impeçam, né, de caminhar, de continuar no propósito, a gente precisa realmente clamar a Deus e pedir a Deus para trazer assim, uma nova visão sobre essas coisas. Esse é um ponto que as pessoas podem estar perguntando, né? Mas como que eu lido? Eu tenho vergonha dessa vulnerabilidade. Como que eu faço para poder lidar bem com ela? Então, teve uma vulnerabilidade na minha vida que eu tive dificuldade de lidar com ela, que foi a depressão. Então, eu sempre fui muito firme, muito, cara, passava o ano todo sem chorar. E aí, em determinado momento, eu comecei a chorar do nada. Então eu comecei a chorar no trabalho, eu ia para o restaurante, e no meio do restaurante eu começava a chorar. Então assim, alguma coisa aconteceu, porque eu sempre fui muito equilibrado. E aí, nessa situação, até descobrir o que era, a gente vai vivendo luta. Sim. Então, por exemplo, eu lembro de eu procurar a emergência do hospital, e aí chegar lá e eu não sabia o que era. Eu só sei que eu estava mal, estava chorando, estava ruim. E aí a mulher da recepção, lá que faz a triagem, virar para mim e falar assim, moço, deixa eu te falar uma coisa, você precisa de Jesus. Olha só, olha. Isso é positivo por um lado, ela estava pregando o evangelho ali, mas é muito negativo por outro, porque eu não precisava de Jesus. Não é que eu não precisava de Jesus, a gente sempre precisa dele, mas a causa do meu emocional não era a falta de Jesus. Eu não estava em pecado. Você já tinha Jesus, né? Já conhecia. E aquilo foi muito difícil. Porque eu comecei a duvidar. Será que eu tenho Jesus mesmo? Por conta da minha vulnerabilidade. Sim. Então, graças a Deus, minha esposa chegou. E aí ela conseguiu falar para a mulher, não, faz a triagem. Ele não precisa, ele já tem Jesus e tal. Porque nem falar que eu tinha Jesus eu conseguia. Tanto que eu estava mal. E aí, legal. Foi passando os dias, eu ficava mais na cama do que fora da cama. E, cara, estranho. Aí passou uma semana desse jeito. Muito ruim. Não conseguia voltar para o trabalho. E aí a gente encontrou uma médica lá em Goiânia e a gente foi nessa médica. Ela era ortomolecular, doutora Neuza. E a doutora Neuza fez um exame da ponta do cabelo até a ponta do pé e ela descobriu que foi causado por um estresse que eu estava vivendo no trabalho e mais algum reajuste de hormônios e tal. Então, minhas taxas de hormônios estavam lá embaixo. Era fisiológico. Então, depois disso, eu percebi o tanto que eu sou vulnerável. E eu percebi o seguinte, quantas vezes você chega na igreja e as pessoas te julgam achando que isso é espiritual, achando que você é fraco espiritualmente.
Isso. Então você olha para as pessoas e fala assim, porque ela não lê a Bíblia tanto. Isso é falta de Deus. Porque ela não conhece a palavra, ou porque ela está em pecado, o que é pior, ou porque ela tem demônio, o que é pior. Então, nesse dia eu vi que não. É porque nós precisamos de Deus, todos nós. Isso. E é simples assim. Se eu não cuidar do meu corpo, ele vai padecer. Sim. E se eu não cuidar e se eu deixar ele ficar padecendo, daqui a pouco alcança o emocional, daqui a pouco alcança o espiritual, e o diabo começa até a usar. Verdade. Por conta da minha fragilidade física. Então, essa foi uma fragilidade, uma vulnerabilidade difícil, porque falou muito com os meus padrões de um cara equilibrado passar a ficar chorando e achar que vai morrer. Não combinava comigo e não combina até hoje. Então, mas me trouxe muita maturidade sobre quem eu sou. Então, assim, respondendo a pergunta, como eu posso lidar bem com a minha vulnerabilidade? Você precisa vivê-la, né? Tem um texto que fala lá em 2 Coríntios, que fala para a gente abraçar, né? Que Paulo fala assim, que ele abraçou a vulnerabilidade dele. Então, Paulo viveu aquilo entendendo que era um propósito. Mas perceba, não é só entendimento. A gente precisa viver aquilo. Eu tive que viver. Sim. Eu vivi, eu percebi, e aí eu mudei. E aí eu entendi. E hoje eu trato de pessoas com problemas psicoemocionais de uma maneira muito mais madura. Sim. Né? Entendendo muito mais. Apesar de eu não ser médico, mas eu passei por isso. Então, as vulnerabilidades que Deus traz na sua vida, muitas vezes você não vai entender no começo. Verdade. Muitas vezes você vai duvidar. E tudo bem. Você não tem que entender tudo. Mas Deus vai te mostrar logo. Você só precisa crer que Ele está no controle e que logo você vai entender. E aí você vai vivendo. A gente precisa viver. E viver faz parte de aproveitar cada momento. Então eu estou aqui doido para comer essa balinha. Então daqui a pouco eu vou entrar na balinha. Então nós precisamos aproveitar os momentos. Então eu cheguei aqui no podcast, falei, posso tirar o sapato? Olha, que lindo. Por quê? Porque você precisa... É tão bom isso, gente, né? Aproveitar os momentos. Verdade. Eu tava doido para chegar em casa e tirar o sapato. Não cheguei em casa, vou tirar aqui. Tira aqui. Fica à vontade. Então, mas eu estou aproveitando aqui, né? Eu não quero que acabe. Eu tô doido para continuar. Então é isso. Não, e... Quer falar? Você ia falar? Não, eu ia falar, complementar, né? A gente tem que ter um acolhimento, né? Nós mesmos temos que nos acolher. Né? É mais ou menos isso, abraçar a vulnerabilidade, acolha-se, né? Tá tudo bem, o Senhor ainda é conosco e vai ser para sempre. Então, é mais ou menos isso. E eu acho interessante que muitas pessoas já me falaram isso, né? E eu gosto sempre assim de trazer isso de novo para que seja esclarecido. Quando você falou aí de abraçar as vulnerabilidades. Eu acho esse termo lindo, né? Fala de ir ao encontro dela. Isso. Né? E eu acho isso fantástico. Mas, igual quando Paulo fala, que eu sei me gloriar nas tribulações, eu sei estar contente nessas situações difíceis. E as pessoas pensam assim, gente, eu não gosto desse tema aí, porque... Parece que está fazendo apologia ao sofrimento. Porque é cristão, tem que sofrer. Porque... Sabe? Então, assim, como é que você enxerga? Se bem que você já explicou, né? Na verdade, não é que a gente... Não é pelo sofrimento propriamente dito, mas é aquilo que eu aprendo com esse momento de sofrimento, com esse processo, né? E é como a Érica falou, é lidar bem com isso, se aceitar nesse sofrimento. E assim, o sofrimento é ruim. Sim, ninguém gosta. Você está sofrendo, é ruim. Mas saber que ele é passageiro é o que consola. Saber que ele não é a tua vida toda. Sim. Saber que ele é uma foto, não é um filme. Isso. Sabe? Saber que tem alguém contigo ali. Então, isso tudo é importante. Então, a gente passa por vales, né? No mundo tereis aflições. Mas, veja bem, eu estou dizendo isso para que tenhais paz, mesmo em meio ao sofrimento. Então, assim, por quê? Porque, às vezes, dá vontade de desesperar. Quando que dá vontade de desesperar? Quando não há esperança, quando a gente acha que
que não vai passar, quando a gente acha que todo mundo vai ficar sabendo, quando a gente fica com vergonha das pessoas, quando as pessoas não vão me aceitar por conta daquilo. Então, vem um bocado de medo que não condiz com o que a palavra de Deus está dizendo. Que, na verdade, não. Eu serei contigo e as coisas vão prosperar e eu farei coisas boas para você e eu tenho promessas e etc, etc, etc. Então, eu lembro uma vez que quando eu perdi minha primeira filha, né? Então, nem sabia, pastor. Nem sabia. Então, isso foi um sofrimento muito difícil para nós. Então, nós temos 2 filhas, mas a primeira, a Aline perdeu. Estava na barriga ainda, mas a gente já amava. Claro. E eu lembro como se fosse hoje, era dezembro, não lembro o ano, e a gente estava no hospital, e aí estavam falando para ela que ela ia ter que fazer curetagem e tal, aquelas coisas todas. E aí ela foi para fazer o procedimento e eu sentei lá fora num banco, arrasado. Tava assim, e até aquele momento eu tava me segurando, porque eu tava na frente dela. Ali eu desabei. E aí meu sogro tava sentado ao meu lado. E ele falou uma palavra que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, já era janeiro nessa época. Ele falou assim, eu lembro de eu dizer algo no seguinte sentido. Cara, esse ano começou ruim, né? Que era janeiro, eu tinha perdido o neném. E aí ele falou assim, não, isso é resquício do ano passado. Esse ano será maravilhoso. Olha. Então, isso é esperança, isso é certeza de algo que você não está vendo. Isso. Mas isso é fé. É. E é fé em algo que aparentemente não é palpável porque você não está vendo, mas é algo que nosso Pai do céu nos prometeu. Sim. E de fato, eu tenho 2 filhas maravilhosas. E olha, a gente passou 3 anos tentando a próxima gravidez. 3 anos não é um tempo rápido. Não mesmo. Mas quantos anos eu estou com elas já? Pois é. E são lindas. A minha filha mais velha tem 10 anos. Ela vai fazer 10 anos. Eu já estou há 10 anos com ela. Então, é o que o texto bíblico fala, né? O tempo de provação não pode ser comparado com o tamanho da bênção de Deus, com a glória de Deus. Então, é isso, essa esperança você consegue ver nas mínimas coisas, você consegue ver na sua vida. Se olhar para trás do seu passado, você vai ver. Então, vale a pena acreditar. Verdade, verdade. Eu estava pensando aqui, né? Deus, quando ele nos chama, ele não está querendo assim, nem pode esperar de nós perfeição, porque nós não somos perfeitos mesmo, né? Mas o que ele espera de nós é um coração disponível, né? Então, assim, quantas pessoas que são tão habilidosas, são tão inteligentes, tão capacitadas, mas não se dispõem, né, para fazer nada pelo outro, não estende a mão para um vizinho, não, sabe? Então, e aí, de repente, uma pessoa que você olha assim e fala, nossa, o que fulano tem para oferecer? E, de repente, é exatamente esse que, aparentemente, o mais improvável, você acha que não tem nada para oferecer, é quem está ali, está ajudando, está fortalecendo o outro, está levando uma palavra. Então, Deus trabalha com esses improváveis, né? Eu fico vendo quando ele chamou Moisés, né? Aí Moisés, Senhor, manda outro. Sou pesado de língua, né? E aí Deus não queria saber se ele não sabia falar, sabia que ele seria o grande libertador do povo de Israel, né? Então, de repente, a gente olha para as nossas vulnerabilidades, eu olho assim, Senhor, eu queria tanto tocar violão, Pai, será que é tão difícil, né? E aí, de repente, minha filha, fique tranquila, eu vou te usar mesmo sem tocar violão, você vai fazer outras coisas por mim. Então, é a gente realmente se dispor com aquilo que a gente tem, né? Davi se dispôs com aquilo que ele tinha e ele venceu o gigante, né? Gideão. Às vezes Deus conhece a gente mais do que ninguém. E eu fico imaginando, né? Não sei se seria o seu caso, mas vai que Deus tivesse te dado talentos assim com a música, aquela coisa. Como é que você não estaria? De repente, ensoberbecida? Então, assim, Deus sabe o que faz. Deus, é o espinho na carne. É o espinho na carne. Então, assim, esse é o meu espinho. Né? Assim, não vou deixar você tocar nada. Porque eu sei onde você vai parar.
E, na verdade, a gente já está aqui caminhando para o final. O pastor precisa descansar também, né, gente? Veio para cá depois do trabalho. Não vamos judiar dele não, viu, Aline? Mas para a gente já ir encerrando, a questão do pecado, né, pastor? As pessoas, às vezes, elas usam as vulnerabilidades, né, as situações, as áreas mais frágeis delas, para poder se justificar os pecados, né, que elas continuam cometendo, né? E aí a gente precisa, assim, gostei muito daquilo que você falou na pregação, né, lá na igreja. Você falou assim, olha, o pecado, como é que é? A vulnerabilidade, ela não te chancela a pecar, né? Ela não é porque você tem uma área... Porque a gente ouve muitas pessoas... A gente acha justificativa para tudo, né? Até para pecar, né? Ah, pai, mas o espírito tá pronto, né? Mas a carne, você sabe, a carne é fraca, né? Então, não dá para a gente realmente se apegar a essas fraquezas, a essas fragilidades, né? Para justificar, né? Nosso pecado. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma pergunta. Claro. Não, deixa ele responder, porque depois eu tenho uma outra pergunta. Mas, na verdade, eu nem fiz uma pergunta, mas se quiser falar alguma coisa sobre isso. Sim, tanto a relação ao pecado, né? Então, isso é real. Então, a pessoa, eu não consigo vencer isso. E aí ela se entrega. Então, Deus não chamou pessoas perfeitas. Sim. Mas Ele chamou pessoas para lutarem. Sim. Ele chamou guerreiros. Então, verdade. Se entregar é exatamente o oposto do que Deus chamou. Então, não é aceitar a vulnerabilidade se entregando. Sim. Não é isso que nós estamos ministrando. O outro ponto que você trouxe há pouco é assim, Deus escolhe aqueles que não são. Ele escolhe os vulneráveis, né? Escolhe as coisas loucas deste mundo. Eu acho essa passagem tão linda. Para confundir os sábios. Os desprezíveis. Ele usa palavras fortes ali. Então, por quê? Para que ninguém se glorie. Então, esse é o motivo, né? Só que as pessoas usam a sua vulnerabilidade, se não para pecar, muitas vezes para não atuar, para não fazer a vontade de Deus, porque eu sou vulnerável. Mas é exatamente o contrário. Você é o candidato perfeito para fazer isso. Porque Deus busca os vulneráveis. Com certeza. Então, ele escolhe aqueles que não são. Se você fosse, não seria o candidato de Deus. Então, esse ponto é muito importante. Sabe por que a gente tem muito poucos líderes na igreja? Por conta disso. Sabe por que eu estou pregando hoje? Porque eu entendi que não sou eu. É Deus. Sim. Eu entendi que eu não tenho que ser. É Ele. Então, quando eu entendo isso... Apesar da minha vulnerabilidade, eu continuo caminhando e Ele vai me levando para lugares cada vez mais altos. Porque é Ele que faz. Então é Ele que capacita, é Ele que honra, é Ele que ajusta. Sim. Ele é que faz. Então, contudo, a gente tem poucos líderes da igreja porque não entendem isso. Eles estão esperando ficar prontos para fazer. Não funciona assim. É verdade. Você ia falar? Não sei nem como é que eu faço essa pergunta, mas a gente sabe que Jesus não pecou, ele veio à Terra para mostrar que era possível ter uma vida santa, mas eu queria saber, ele tinha alguma vulnerabilidade? Ele se mostra vulnerável em algum momento? É ótimo. É a melhor pergunta para eu responder. Porque quando eu falo que eu demonstro vulnerabilidades, isso está muito ligado à forma como Jesus agia e os discípulos agiam. Então, sim, eles demonstravam. E o Jesus, apesar de ser filho de Deus, você vê ele chorando, né? No caso da morte de Lázaro. Então, chorar representa você deixar que as pessoas vejam o teu coração. Então, ele se expôs ali, né? No Getsemane, ele também demonstrou vulnerabilidade, né? Quando ele... pediu para os discípulos orarem por ele. Então, quantas vezes a gente chega para as pessoas e fala assim, olha, eu estou mal, estou passando um momento difícil, ora por mim. Então, Jesus fez isso. Ele falou, eu estou aqui no Getsemane, é o momento mais difícil da minha vida aqui na Terra. Orem por mim. E os discípulos ainda dormiram, mas também eram vulneráveis. E tudo bem, Jesus não matou eles por conta disso. O fato é que ele, sendo filho de Deus, pediu oração. Ele, sendo filho de Deus, chorou. Precisou, né? Precisou. De uma força, né? De um apoio maior. Entendi. Então... É porque eu vejo exatamente isso que você falou. Ele é o nosso padrão. Exato. Então, ele precisava mostrar pra gente, assim, olha, demonstre, expresse as suas emoções também, né? Se você está triste, chora,
né? Você pode, você tem o direito de chorar, né? Então acho que foi esse o recado que ele quis deixar pra gente. E a gente se espelha nele, né? Então E não deixou de ressuscitar Lázaro por ter chorado. Exatamente. Não deixou de ser Deus, né? Exato. Bom, então a gente já está aqui finalizando. Esse é bom, né? Sempre que o pastor Rodrigo está terminando a pregação lá na igreja, ele fala, ó, então aqui é o último ponto. Aí a gente, porque realmente... E é um pastor, agora eu vou ser bem sincera, não é um falso. É um que a gente realmente quer ficar ali ouvindo mais. Porque bom. É sempre muito bom. Né? As suas pregações, olha, elas são imbatíveis. Você ama a palavra. Amo mesmo e amo a sua forma de pregar também. Bom, a gente vai... A Érica já fez essa pergunta, né, assim, sobre Jesus, das vulnerabilidades. E eu queria que você agora... Você deixasse para a gente, pastor, uma palavra de encorajamento mesmo para essas pessoas que estão aí pensando em desistir do seu propósito, do seu chamado, dos seus sonhos, porque se sentem vulneráveis demais, porque se sentem fragilizadas, incapazes, como o Tiago. Sim, exatamente. E exatamente, lembrando disso também, né? E como o Tiago, né, ele olhou para os outros e falou assim, mas Senhor, eles são fortes e eu não, né? Então, assim, isso, ele ainda vai falar disso ainda. Então, é exatamente deixar essa palavra para essas pessoas que estão, assim, pensando em desistir dos seus projetos ou até da própria vida, né? E a gente está aqui agora no Setembro Amarelo, como bem lembrou o Ricardo aqui. Então, eu queria que você deixasse mesmo essa palavra de encorajamento para essas pessoas, né, para que elas continuem firmes aí na caminhada. Eu não vou fazer ou falar algo de mim, mas eu queria a sua Bíblia emprestada. Claro! Porque, como eu falei no início, né, a palavra de Deus é que transforma. Verdade. Então fala. Aqui. Achei. Já era, já é Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos daria ele também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Amém. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então, eu queria falar de alguns versículos aqui que me chamam a atenção. O primeiro deles se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele entregou o seu próprio filho, como não nos daria também todas as outras coisas? Sim. Então é uma promessa muito forte. Então não há limites para o que ele pode fazer se ele deu o único filho que ele tinha. E aí tem o 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então assim, se você se sente acusado pelas suas vulnerabilidades ou pela circunstância que está vivendo, ele diz assim, é Deus quem nos justifica. Você não precisa se defender delas, você não precisa justificá-las, porque Deus é quem justifica as nossas vulnerabilidades, as nossas circunstâncias e as nossas dores, por meio das atitudes dele, de defesa, de nos proteger. Quem nos condenará? E aí ele diz assim, por amor de ti,
somos entregues todo dia. Fomos considerados como ovelha. E é interessante Deus nos comparar como ovelha. Porque a ovelha é o animal mais vulnerável que existe na natureza. Então, podia, né? Quantas vezes a gente se compara com águia, com leão. Mas ele vem e nos chama de ovelha. A ovelha não tem garra, a ovelha não corre rápido, a ovelha se assusta fácil. Ovelha, Senhor! Sim, porque o poder não está em nós. Então, quando ele diz assim, em todas essas coisas, porém, então assim... Antes, no versículo da ovelha, ele fala, somos entregues todo dia para o matadouro como ovelha. Isso é ruim. Mas aí no versículo seguinte ele disse, em todas essas coisas, porém, então apesar de aparentar ruim, apesar de aparentar frágil, apesar de aparentar um vaso de barro que se cair quebra, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque Ele é que vai à frente. Ele é que vai do lado. Ele é que nos justifica. Ele é que faz. Quantas guerras os filhos de Deus venceram sem nem lutar. Chegava lá, já tinha acabado a guerra. Então é Ele que faz por nós. Porque eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus. Teu pecado não pode separar você do amor de Deus. A morte não pode separar do amor de Deus. A altura, nem o principado, o diabo, ninguém pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que está provado por meio daquela cruz. Então era essa palavra que eu queria deixar para você, Romanos capítulo 8, verso 31, você possa meditar, porque ela é que vai transformar a tua vida. Amém, que lindo, eu amo essa passagem. Nossa, às vezes eu estou me sentindo assim meio triste com alguma coisa, e aí eu me lembro realmente dessa passagem, né, que nada, nem anjos, nem principados, nem problema, nem situação, nem circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Isso conforta lindo, o coração, né? Encoraja mesmo, né? Pastor, agora eu queria que você só falasse um pouquinho aí da nossa igreja, onde é que fica. De repente, você que está aí, procurando um lugar legal para ficar, um lugar incrível, com credibilidade mesmo, com pastores excelentes, com um louvor maravilhoso. Então, se você está aí procurando esse lugar, olha, eu tenho certeza que o pastor Rodrigo agora vai te mostrar onde é que está esse lugar. Fala um pouquinho aí para a gente finalizar, pastor, da nossa igreja. É linda mesmo a nossa igreja. Chama-se Núcleo da Fé, você pode jogar no Google ou no Waze. Então você vai achar lá Núcleo da Fé. E como eu disse, a gente tem vários templos. E você pode frequentar o mais próximo da sua casa. Então a gente tem em Planaltina, a gente tem no Jardim Gá, a gente tem no Núcleo Bandeirantes, a gente tem no Noroeste e a gente vai ter agora no dia 20, a partir do dia 22, no Gama. Então, como eu disse, está tudo ali no Google, você vai achar facilmente, ou no Waze. Uma coisa importante é que os nossos cultos, pelo menos no Bandeirante e no Noroeste, eles funcionam de manhã e à noite. Então, a gente tem culto aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. E a gente tem culto também durante a semana. Então, na terça-feira lá em Planaltina, na quarta-feira no Noroeste, na quinta-feira no Bandeirante. Então, você, se puder visitar a gente, você vai ver a presença de Deus, louvores maravilhosos, salinha para as crianças, com excelência. Então, você vai ver cantina no final. Nossa, você vai ver bom muita demais. coisa. Com certeza ali você vai ser amado, né, Pastor Rodrigo? Tenho certeza disso. É verdade. E tem milhares de outras coisas, como jiu-jitsu, sopa da fé, artesanato, piano, corrida, e etc, que frequentando. A gente também tem um aplicativo, onde você pode baixar nas lojas de aplicativo, chama Núcleo da Fé, muito fácil. E aí você vai ver lá todas a agenda da igreja, e vai conhecer os locais, os pastores, a história da igreja e etc. Tá bom? Isso mesmo. Olha, é tão interessante isso, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma jovenzinha que veio de um outro estado aqui para Brasília e ela está se integrando lá na igreja e para ela está sendo assim muito bom, porque ela está fazendo novas conexões, conhecendo novas pessoas, tem os encontros, tem um momento que a gente sai para comer pizza, né? Então assim, é uma família mesmo. Então, se você quer esse acolhimento, quer essa família, quer fazer parte dessa família, então
vem para cá você também, para o Núcleo da Fé, lá do Noroeste, ou do Núcleo Bandeirante, onde ficar mais fácil para você. Então é isso, gente. Pastor, eu quero te agradecer. E a gente agradece aqui com uma lembrancinha, né? É Obrigado. Eu não sei, assim, como eu vejo você falando muito lá do livro A Isca de Satanás, que é do John Bevere, né? Sim. Aí eu falei, Ricardo, vamos pensar em alguma coisa desse autor. Se ele já tiver, não tem problema. Ele doa esse livro para alguém. Sim. Que sorteia. Então, Muito assim, obrigado. é um livro que, não sei se você já tem esse, não pastor? tenho, Pois mas já é. vi, queria ter. Pronto, ó. Aí, ó. Ó, Kryptonita. Kryptonita, do John Bevere, isso Lindo, mesmo. Eu lindo. tenho certeza que vai ser muito útil aí para você, pastor. Como destruir o que rouba a sua força. Olha, Muito viu bom. só? Obrigado. Gente, então, muito obrigada de novo. Obrigada, Aline, meninas, por terem cedido o seu marido, Aline, e o papai de vocês, meninas, para estarem aqui depois do trabalho, conversando aqui com a gente, né? Então, muito obrigada a vocês também, viu? Tô chegando. Ele já está chegando em casa, espera aí. Então, obrigada de novo, pastor. Realmente foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. A gente aprendeu demais, ministrou o nosso coração de novo, e tenho certeza que ministrou a palavra de Deus no coração de quem está assistindo também, tá bom? Amém. Obrigada, Érica. Agora a gente vai se despedir, então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, então faça isso agora, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí pra gente, tá bom? E até o próximo vídeo, Vivendo a Palavra de Deus. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Essa hora que a gente pensa que vai cair, vai derrubar o microfone. Vai derrubar tudo. Pode comer a balinha agora. Pode comer a balinha. Pode levar pras meninas. Pode levar. Oh, gente. Todos iguais. E quando você chega lá, elas, será que já estão dormindo, pastor? Deixa eu ver que horas são. Nossa, 9h20. Não. Nessa hora, elas ainda estão acordadas? Vai ter um feriadão. Quando a gente consegue fazer 9 horas, é uma maravilha. Né?